Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Aqui estou eu de volta para fazer o segundo vídeo onde eu pego a sequência, que eu falo antes do dilúvio e pós-dilúvio. Eu gostaria que você assistisse a sequência dos vídeos. Volte, da hora que você assistir lá, a depravação dos homens antes do dilúvio. E agora eu vou estar falando pós-dilúvio. Então, após dilúvio, o nosso herói da história foi Noé. Noé foi o único homem que Deus achou naquele tempo graça. Foi o único homem que Deus achou graça e salvou ele, a família, e através dele entrou um casal de cada ser que Deus criou, entrou naquela arca, E Noé, a decadência volta a existir de novo quando Noé planta uma vinha. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse uns 3, 4 capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 6, e vai até o capítulo 10 e dá uma lida que você vai começar a entender a história. É linda a história, começa a entrar na história. É gostoso quando você começa a ler a Bíblia. Antigamente, quando eu lembro disso, quando criança, e olha que eu não sou tão velho assim, eu lembro quando criança, as pessoas falavam, se você ler muita Bíblia, você vai ficar louco, você vai ficar doido. Isso é uma das maiores mentiras de Satanás. Por que Satanás quer te afastar você da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então ela não contém, ela é. E Satanás quer te manter, quanto mais distante você ficar da Bíblia, mais você vai satisfazer Satanás. Por quê? Está escrito na Bíblia, Examinai as Escrituras, porque achai nelas palavras de vida eterna. O profeta Amós, lá atrás, ele disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mais tarde, o próprio Jesus Cristo, o único Filho de Deus, quando estava na terra, Mateus 22, 29, Jesus estava tendo uma conversa ali com os fariseus testando Jesus. Certa vez, Jesus olha para os fariseus e fala, olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe por que nós erramos? Sabe por que a gente peca tanto? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não conhecemos a Bíblia. Quando você começa a familiarizar com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, aí você começa a entender. Tá? Eu quero dizer para você uma coisa muito interessante, meu irmão. Você que está assistindo esse vídeo, às vezes você olha esses políticos de hoje, a corrupção, de que está aí, uma corrupção, uma coisa terrível. É bandido protegendo bandido, Isso aí nós estamos vendo, nós não temos que entrar no meio da questão, porque isso é problema deles. Eu vou te dizer, você vai assustar, esses homens estão certos. Se o pregador você for doido, não. Você vê o tanto de joio no meio do trigo? Homens que se dizem homens de Deus, se corrompendo, se vendendo. Nós temos um presidente, um ex-presidente da Câmara dos Deputados, preso. Por que ele foi preso? Porque corrupto. E esse homem é tido como um homem de Deus. Diz que é servo de Deus. E assim nós vemos vários homens chamados de homens de Deus, Às vezes com essa letra. Quando esses homens pregam, levanta até defunto que está enterrado. É perigoso levantar defunto. Mas são homens que se corromperam. E não são poucos os homens que se dizem homens de Deus, está no meio do ocultismo, está no meio de seitas, são seitas satânicas, são denominações satânicas de satanismo, são satanistas, estão dentro das igrejas chamadas igreja evangélica, está no meio cristão, vamos dizer meio cristão, Porque quando ele fala assim, que é crente, evangélico, aí a pessoa acha que você está fazendo acepção de pessoa. Não estamos fazendo acepção de pessoa. A palavra de Deus é uma só. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Então, busca nela conhecimento. Na hora que você começar a buscar conhecimento, você vai ver. Só que esses homens se corromperam, Mas após dilúvio, vamos falar pós-dilúvio. Noé planta aquela vinha e a palavra de Deus me fala que Noé
embriagou-se. Né? Você pode perguntar, pregador, beber é pecado? Eu disse para você, você quer que eu te fale a verdade? Não, beber não é pecado. Tem pastor que fala, prega lá no púlpito, lá, que beber uma cerveja é pecado, tomar um vinho é pecado, mas quando ele sai dali, ele está na calada da noite, ele está nos bares, tomando cerveja, bebendo vinho, tomando uísque, tomando tudo. A Bíblia não condena. A Bíblia condena a embriaguez, se embriagar. Agora, um conselho eu te dou. Se você não consegue ficar numa taça de vinho, um copo de vinho, a Bíblia fala para você não embriagar. Se você não consegue, porque há o perigo da bebida é o quê? Entra castas de demônios. O Zé Pilintra é um demônio que entra na pessoa quando ela começa a beber. E se você não tiver domínio próprio, se você não tem domínio próprio, não passa perto, nem sente o cheiro, porque vai te fazer mal, vai te corromper, você vai corromper, você vai embriagar. Através da bebida você perde o juízo e vai fazer porcaria, vai fazer o que não deve. Né? Certa vez, vou te dar um exemplozinho, certa vez o homem segundo o coração de Deus, Davi estava lá enxugando todo, lá tomando o seu vinho lá com o profeta Natan. E Davi fala, olha, eu vou construir o templo para Deus. E Natan estava alegre ali do vinho, vive o rei, vive o Senhor, que o Senhor vai mesmo construir o templo. E assim, eu creio que estava a maior puxação de saco, né? A maior bajulação ali de Natan com Davi, porque Davi era um rei, segundo o coração de Deus, era um homem, né, respeitado naquele tempo. E Natan está todo poderoso lá, que você vai construir mesmo, não sei o que, pá. Aí dá um dado momento que Natan vai embora para casa. E quando Natan desce, que ele chega num pátio, como se estivesse tudo bem, nem sempre está tudo bem não, meu irmão. Quando ele desce lá, Deus fala com Natan, ele olhou e falou, Senhor, fala o teu servo ouve. Quem falou com você que Davi vai construir templo para mim, Natan? Davi tem a mão suja de sangue, Natan. Se Davi é um homem de guerra, volta lá e fala com Davi que Davi não construirá o templo para mim. Eu vou levantar da semente dele um que vai construir o templo para mim. Mas Davi não. Davi não vai construir templo. Davi tem a mão suja de sangue. O profeta que tinha dado uma profetada e tinha feito uma feitiçaria teve que voltar e consertar a bobagem que fez. Porque falou coisa que Deus não falou. E ele teve que voltar para consertar. E ele disse para Davi, olha, você não vai construir o templo. Deus vai levantar um porque você tem a mão suja de sangue. Consertou o disse, ele não disse, e aí consertou as coisas. Mas voltando, irmãos, eu quero chegar para você o seguinte, que quando Noé se embriaga, Noé tinha 3 filhos. Né? E um dos filhos, Cão, entra no quarto e viu Noé desnudo, nudo. E os outros que entraram após ele, fez os outros saber que Noé estava ali. Os outros entrou de costas e colocou lá uma capa sobre Noé. E Noé acorda depois, acorda da embriaguez. E eles fizeram saber que Cã tinha entrado lá no quarto, tinha visto ele, e ele amaldiçoa. Aí tem 2 coisas que é meio perigosa, quem não sabe se a tradução não pega pesado. Será que ali não nasceu o homossexualismo, alguma coisa? Não estou falando que nasceu. Né? Por que um homem vai amaldiçoar o filho de tal forma, com toda veemência? Pega a Bíblia, se você pegar o texto aí, esses 3 capítulos de Gênesis, você vai ver que Noé amaldiçoa Cão. Amaldiçoa uma maldição terrível. E a descendência de Cão é uma descendência terrível, que são o povo, são os cananeus, Cão. É uma geração terrível. Quer que eu te fale a maldição disso aí? Onde é que a coisa piorou a situação? Quando nasce um bisneto de Noé por nome de Nirode. Esse Nirode a Bíblia descreve Nirode como um grande caçador na presença de Deus. Um homem respeitado. E foi o primeiro rei. Pós-dilúvio foi esse homem. E sabe qual que é o reinado dele? Torre de Babel.
E agora você vai construir a Torre de Babel, aí você pergunta, você vai ver que ele estava construindo uma torre. Qual que era a intenção no coração, o enigma no coração daquele homem era uma coisa tão satânica. Eu creio que ter ouvi a história, né? Do dilúvio, que Deus acabou com toda a raça humana, só ficou o bisavô dele, que era Noé, e a família. E naturalmente estava muito fresca ainda na memória de Nimrod, essa coisa. Esse cara agora entra num estado de depravação tão terrível. Ali vem a depravação do homem após o dilúvio. Sabe o que esse homem fez, Nimrod? Ele mata o pai e casa com a mãe. E tem um filho com a mãe. Se você pegar a história de Nimrod, é terrível. E a história de Nimrod atravessou gerações e vem até os nossos dias de hoje. Você fala, pregador, você está doido? Não, não estou doido. Essa maldição está aí e as pessoas adoram Nimrod até hoje. Quer que eu te fale mais? Você sabe quem que se tornou a mãe de Nimrod, que quando Nimrod mata o pai dele e casa com a mãe, ele teve um filho com a mãe. Sabe qual foi o nome desse filho? Tanus. E você sabe o que transformou? Aí Nimrod é despedaçado no mato por uma fera. A Bíblia fala que ele foi morto. Só que a mãe estava grávida. Era a hora dessa mulher ter consertado a coisa, ela piora a situação. E aquele filho é por nome de Tanus. Né? E aí ela se torna o quê? A rainha do céu. É essa rainha que eles estão adorando aí, prestando culto à rainha do céu. É a mãe de Nimrod. E a história de Nimrod atravessa gerações até os nossos dias de hoje. Há bem pouco tempo atrás, se você chegar, pede lá na Rede Globo de televisão, nessa rede de esgoto de televisão, que é uma rede porca de satanismo. Você sabia que já vi testemunho de ex-bruxos que passaram ali? E toda novela é sacrificado 6 crianças. Essas crianças que eles aparecem, é sacrificado, sabe para quê? Para a novela fazer sucesso e te segurar você na sala, mulher. Você que está aí vendo a novela, você homem, adora uma novelinha, você está contribuindo com isso. Sabe quantas crianças que já foram mortas? São milhares de crianças. Porque essa criança é sacrificada para dar o sangue para Satanás, para a novela fazer sucesso. Você viu que toda novela faz sucesso? Toda novela tem gay, toda novela tem traição. É só ver coisa que não presta, destruindo a família. Destruindo a família, que é a coroa da criação de Deus, é a família. Agora vamos voltar no Nimrod. Nimrod, você voltar a pedir a essa rede de esgoto de televisão, algum arquivo que eles têm lá, você vai ver que no Fantástico tinha aquelas modelos com uma espécie de uma torre na cabeça, você lembra? E aquelas mulheres ficavam no lugar, no mar, e essa se emergia na água, já viu? E aí aparecia um homem, parecendo que a cabelo dele assim estava pegando uma tocha de fogo, e aquele homem fazendo um sinal assim, jogando uma flecha para cima, já viu isso? Pois é, aquele ali é Nimrod jogando uma flecha, tipo assim, vem Deus, vem destruir a terra com o dilúvio de novo. Ele afrontando a Deus. Nimrod afrontou a Deus. Pega na Rede Globo. Aquele ali era o símbolo de Nimrod. Aquele homem simbolizando. Aquele ali é a rede de esgoto de televisão afrontando a Deus. Porque você levanta de manhã, você chega na esquina, tem uma pessoa afrontando a Deus. Você entra no seu carro, no trânsito, tem um afrontando a Deus. Você chega no serviço, tem gente afrontando a Deus. A ideia do homem é sempre afrontar a Deus. Isso atravessou gerações. E ali começa agora essa maldição da rainha do céu. Essa mulher se torna rainha do céu. Você já viu essa imagem que eles fazem aí? Uma mulher com o filho no colo, né? Natal parece muito, já viu? Pois é. É a mãe de Nimrod. Aquilo ali é adoração a essa deusa. Ela se tornou a deusa, a rainha do céu. Tão adorada hoje, tão cultuada hoje. Você que não conhece a história, sabe o que você adora? Igual Jesus disse lá para aquela mulher samaritana, quando ela disse, os judeus falam que nós devemos esperar o Messias, que nós devemos adorar, mas nosso pai fala que nós devemos adorar aqui. O que Jesus falou? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Tá, meu irmão? Então, essas coisas que nós temos hoje, né? Que nós, você é contra o catolicismo? Não, eu amo os católicos. Eu não aceito a doutrina é satânica. Aliás, eu sou católico
Todo evangélico é católico. Nós somos católicos. Nós somos católico apostólico. Nós não aceitamos Roma. O problema do catolicismo é Roma, porque entrou tudo enquanto é coisa que não presta, de feitiçaria, de afronta a Deus, de idolatria, de tudo que não presta. Embora no meio cristão hoje, no meio chamado os católicos, que não é católico apostólico, tem muito idólatra, idolatrando cantor, é idólatra de cantores, de pregadores, de pastores, tem um monte de gente adorando o que não deve. Os verdadeiros adoradores têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas aí nasce a nova depravação do homem. E de onde que vem essa depravação do homem de novo pós-dilúvio? Vem exatamente da descendência de Cão. Aquele que Noé amaldiçoou, vem da descendência dele, vem a perversidade no coração do homem de novo. Ali nasce, surge tudo de novo. Só que dessa vez Deus tinha feito uma aliança com Noé, que não ia destruir mais a terra. Você vê quando chove muito, não aparece aquele arco-íris? Aquele arco-íris, aquilo ali é a aliança de Deus com o homem, pós-dilúvio. Deus falou com Noé, olha, eu não vou destruir mais a terra com água. Aí aparece o arco-íris. Esse arco-íris aí é o símbolo da aliança de Deus com o ser humano após dilúvio, tá? Se você não sabe, o arco-íris é isso que o arco-íris representa. Então, meu irmão, essa depravação de Nimrod vem no coração do homem até hoje. Aí Deus confundiu as línguas para ninguém, porque Deus viu que a coisa ia ficar séria. E esse Nimrod afrontando a Deus. E essa mulher que se tornou a rainha do céu é adorada até hoje. A depravação no coração do homem continua a mesma coisa, quase como nos tempos antigos, e cada dia se multiplicando mais. Teve alguns lances, né, algumas cidades, se você voltar lá na história de Sodoma e Gomorra, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou a um tal ponto de homem com homem, mulher com mulher, o homossexualismo, a coisa chegou numa situação tão grave, tão difícil, isso chegou a uma coisa tão terrível, que Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra. É onde é o Mar Morto hoje, era Sodoma e Gomorra. Quando os anjos de Deus chegou lá para tirar Ló, não confunda Noé, agora é outra história. Ló era sobrinho de Abraão. E dentro de Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão começou, Senhor, Abraão sabia que Ló estava lá. E o Senhor, mas se tiver 50 justos, não, se tiver 50, eu não vou destruir. Aí ele pensou, se tiver 20, 30, aí foi até chegar, sabe quem saiu de lá de dentro? Quem saiu de Sodoma e Gomorra? Somente Ló, as duas filhas e a mulher. E